Alu, para mim, o Cruzeiro não tem que priorizar nenhuma competição. Eu vejo hoje, ainda mais com a possível chegada de reforços, o Cruzeiro com condições de levar bem as duas competições. Eu entendo que 3 competições de fato pesava, né? Ainda mais uma delas sendo internacional, com viagens mais longas, mas mesmo assim, o Cruzeiro, se não tivesse tido tantos problemas no seu início de ano, poderia perfeitamente tá aí numa fase mata-mata de Sul-Americana, mas já que não está, eu acho que esse ponto do calendário serve não só como um refresco para o Cruzeiro em alguns momentos, mas até para aumentar a responsabilidade. A temporada até aqui é boa, mas não há nada conquistado pelo Cruzeiro, né? São 2 frentes aí em que o Cruzeiro vai buscar, no mínimo, uma classificação a Libertadores, aí quem sabe conquistar pelo menos um título, mas creio que não dá para ser nada diferente de encarar de frente essas 2 competições. Quer dizer que o Cruzeiro sempre vai jogar com o mesmo time em todos os jogos? Não, claro que não. Mas dentro dessa espinha dorsal que o Jardim já tem, que ele confia nessa base aí de 16, 17 jogadores, eu acho que dá para o Cruzeiro encarar bem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu vejo o Cruzeiro muito com cara de pontos corridos, por mais que eu sim, concorde que a Copa do Brasil é uma competição mais acessível pensando em título, mas acho que o Cruzeiro está aí com uma casca, uma regularidade, uma competência dentro do Brasileirão que me traz a sensação de uma identidade forte de quem vai pelo menos brigar por título até o fim do campeonato. Mas, enfim, não dá para cometer o mesmo erro que o Cruzeiro cometeu no ano passado, né? Quando em alguns momentos deixou de lado o Campeonato Brasileiro por conta da Copa Sul-Americana, apostando todas as suas fichas na Copa Sul-Americana, e no fim das contas, infelizmente, a gente não se classificou a Libertadores. Agora, a gente está aí falando bastante de aprender lições, acho que entra nisso também. Então, que o Cruzeiro encare de frente da melhor maneira possível Brasileirão e Copa do Brasil com a mesma autoridade. Alguns torcedores vão falar que é a Copa do Brasil. É claro que existe toda a questão histórica do Cruzeiro dentro da competição, né? De ser o clube com mais títulos, e aí a gente precisa também defender essa hegemonia e coloca a gente muitas vezes em alguns confrontos como um favorito mesmo pelo título. A gente está encaminhando agora para uma nova fase, com todo o respeito à equipe do CRB, mas existe o favorito, né? Dentro desse jogo, e o favorito é aquele que até então é o maior vencedor da competição, porque sabe lidar com a competição, porque sabe também que é uma competição que muitas vezes pode ser traiçoeira. Muitas vezes a Copa do Brasil, por questão financeira, desperta interesse também de muitos concorrentes do Cruzeiro, e aí muitas vezes a gente vê um esforço a mais das equipes, até por questão financeira mesmo. A gente sabe que os times cada vez mais têm tido dificuldade financeira, e isso acaba fazendo com que eles queiram abraçar a Copa do Brasil um pouco mais, até um estímulo um pouco maior também, e a gente precisa ter um certo cuidado exatamente por isso. Acho que a Copa do Brasil é extremamente importante ao Cruzeiro, tem sim que levar o Cruzeiro com seriedade à competição, mas eu não consigo enxergar como a única prioridade. O Caio falou e falou muito bem. Acho que o Cruzeiro pode utilizar da temporada passada como uma lição aprendida. Em algum momento acabou focando somente na Sul-Americana e, infelizmente, as competições, ou felizmente, o que torna até um pouco mais atrativo para os torcedores, não existem garantias, né, as competições. E a partir do momento que você tem 2 vias e você acaba focando em uma via só, você coloca também uma situação em um risco eminente, porque a partir do momento que você não conquista aquela competição, como foi o caso do Cruzeiro o ano passado, o Cruzeiro acabou ficando fora do seu objetivo principal, que era a Copa Libertadores da América. Então, acho que o Cruzeiro não pode cair na besteira de querer priorizar uma competição à outra, já que tem 2 caminhos, né, a seguir nesse momento. Então, acho que o Campeonato Brasileiro, nós sabemos que é um campeonato de regularidade, e qualquer perda de ritmo dentro do Brasileirão, pelo menos para mim, pode comprometer a temporada como um todo. Porque se a gente não levar tão a sério como precisa o Campeonato Brasileiro, tem consequência.
E as consequências, muitas vezes, elas fogem completamente daquilo que o Cruzeiro deseja para a temporada. Então, acho que o Cruzeiro hoje tem uma preocupação muito grande com o plantel, exatamente por isso, porque sabe que são duas competições de muita qualidade das equipes e que as equipes querem brigar a todo momento. Assim como o Cruzeiro, né, precisa agir com inteligência, os outros clubes também vão agir dessa maneira. Vão tentar ali equilibrar as competições que tem pela frente. Então, não consigo enxergar como prioridade. A prioridade para mim, Amanda, nesse momento é ser inteligente o suficiente para ter a capacidade de lidar com as duas competições. É claro que é um desafio a mais para o treinador, mas o próprio treinador já demonstrou ser profissional a ponto e ter capacidade para isso também. A gente fica na torcida para que o Cruzeiro possa, quem sabe, aí levantar um título na temporada e principalmente conquistar o objetivo, que é voltar à Copa Libertadores da América o ano que vem. E assim, né, até aproveitando esse detalhe aqui, ó, do Thalisson, né, essa mensagem, acho importante essa mensagem, ele falando: olha, o rival foi priorizar competições e perdeu as duas e quase caiu, concordo com a Amanda. É que a Copa, né, Thalisson, Amanda, Caio, Fábio e as mais de 1.600 pessoas, a Copa ela é muito cruel nesse sentido. Ela só dá os bônus e as vantagens ao campeão, ao vencedor. Né? Não tem assim, o vice-campeão, nada, na verdade, assim. Não estou falando que não sejam campanhas importantes, tá, pessoal? No meu aspecto esportivo, são campanhas importantes, mas você sabe na hora de ir lá recolher o bônus, a recompensa? Não tem recompensa, cara. Não tem. O vice-campeão das Copas não sobra absolutamente nada para ele. Sobra sim, só pelo lado desgastante. Tem um emocional extremamente abalado, tem que voltar, às vezes, né? Esse exemplo aí do Thalisson é muito importante com relação a isso. E com isso eu não estou dizendo que tem que priorizar o Campeonato Brasileiro e largar a Copa do Brasil, o que fizer, fez. Cruzeiro, para mim, tem que conseguir ir forte nessas duas, até por um detalhe. Vamos imaginar o melhor cenário do Cruzeiro até aqui, até o final da temporada, que é ele seguir forte no Campeonato Brasileiro e chegar até a final da Copa do Brasil. Sabem quantos jogos isso daria hoje para o Cruzeiro? O Cruzeiro chegou à final da Copa do Brasil, tá? Pum. Imaginando esse cenário. Isso daria para o Cruzeiro, pessoal, 64 jogos na temporada. 64. Eu garanto a vocês que nenhum clube que vai disputar no Campeonato Brasileiro aquilo que o Cruzeiro pretende disputar num primeiro instante, que é a vaga para a Libertadores, nenhum clube vai disputar esse número de jogos apenas. Todos, pelo menos 6 jogos a mais. Todo mundo passando dos 70 jogos assim, ó, facinho, facinho. Facinho, facinho, tá? Então, assim, por isso que o Cruzeiro precisa, sim, de ir forte, ter capacidade de se manter no Campeonato Brasileiro o mais alto possível que puder, e na Copa do Brasil seguir muito forte, pensando em coisas importantes. Afinal de contas, este elenco provou para si mesmo, provou para o Jardim, provou para nós, torcedores, que é capaz de bater os adversários mais fortes hoje do Brasil, no meu conceito, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Sabemos que em 180 minutos as coisas são diferentes, tem um outro fator emocional, mas no campo, o Cruzeiro já provou isso. E a Copa é assim, o Palmeiras, diferente do que muitos disseram, não jogou mal contra o Cruzeiro, não. O Cruzeiro que jogou muito bem. Se o Palmeiras não fizer um jogo tão bem quanto fez contra o Cruzeiro e o Cruzeiro repetir, o Cruzeiro pode abrir uma vantagem numa eventual confronto de Copa de um 2-0 ao invés de 2-1. Acho até que o 2-0 era mais justo para o Cruzeiro. Estou muito com o Jardim quando ele falou, acho que não merecíamos tomar aquele gol do Palmeiras, mas a gente está vendo aí, a gente está vendo, né, na Copa do Mundo de Clubes, o tamanho dessas equipes, né, que o Cruzeiro bateu. A gente está vendo, né? Para quem ainda duvidava de alguma coisa, se o Flamengo tá meio murcho, hein? Estão murchos sim, é só olhar lá.
o que estão fazendo na Copa do Mundo de Clubes. Então, penso que a gente tem muita condição de seguir forte, precisamos ter esse pensamento, repito, porque nenhum clube que tem os anseios que o Cruzeiro tem na temporada 2025 vai ter um número de jogos tão baixo, quanto o número de jogos que o Cruzeiro vai ter nessa temporada. O Cruzeiro que, se chegar até a final da Copa do Brasil, e como desejamos que isso aconteça, vai fazer no máximo 64 jogos na temporada 2025.